Boa tarde a todos e todas, bem-vindos. Hoje, aqui nesse painel organizado pela Labora, nós vamos conversar sobre viéses inconscientes e idadismos na comunicação. Então, como é que a comunicação pode reforçar preconceitos ou quebrar paradigmas em uma sociedade regida pela cultura jovem-cêntrica? Então, eu sou a Fernanda, eu sou cofundadora e head de comunidade da Labora, e eu tenho aqui 3 super convidados para essa conversa. A Márcia Monteiro, que é jornalista, pesquisadora de tendências da longevidade e diversidade geracional e fundadora da consultoria Geração Ilimitada. O Mauro Weinstock, que atua com projetos de longevidade, inclusão, diversidade e biografias, organizador do NASA, que é o maior hackathon do mundo, e CEO do Hub 40+. E o René Nunes, que é CEO da UpLab, embaixador do Lab 60+, advisor da Ryzen Blockchain e facilitador criativo pelo Art of Hosting. Então, bem-vindos, Mauro, Márcia, René. É um prazer estar aqui com vocês. Queria começar pedindo para a Márcia falar um pouquinho sobre o que ela tem visto, o que ela tem estudado como uma tendência da diversidade geracional. E aí, na sequência, convidar vocês, René e Mauro, para a gente falar sobre como é que a comunicação pode quebrar ou reforçar os paradigmas em uma cultura jovem-cêntrica. Oi, gente, pessoal. É muito bom estar aqui com vocês. Super obrigado pelo convite da Labora, no Longevidade Expo. Bom, o que a gente tem visto, né, no estudo da diversidade geracional é que cada vez mais, como a gente está vivendo mais tempo, as gerações estão se misturando, a gente está se convivendo com mais gerações. Né? Nesse momento, nunca na história houve 5 gerações no mercado de trabalho, né? Pessoas que vão de 18, 20 anos a 75, 76, 80 anos no mercado de trabalho. As gerações elas são influenciadas muito, as características delas, a visão de mundo, pelos acontecimentos factuais, né, do que está acontecendo na época, pelas descobertas, inovações tecnológicas e pelos valores da época. Só que essas gerações, uma influencia a outra. Uma das influências da geração millennial, que é mais ou menos a que tem aí na faixa de 20 e poucos até 30 e tantos anos, é a marcação das diferenças, né? É justamente a valorização da diversidade, mas o fortalecimento da individualidade sem perder a força do coletivo. Então, para nós, 50 mais, eu tenho 54 anos, essa é uma tendência muito forte da gente afirmar as nossas diferenças, né? Eu manter o meu cabelo branco, eu afirmar que eu tenho cabelo branco, eu assumir as minhas rugas e tal, mas sem perder a força do coletivo. Então, é muito importante essas influências. E agora também, quando a gente foi convidado para falar sobre esses vieses inconscientes, eu pensei logo na invisibilidade, principalmente de mulheres assim da minha idade, na propaganda, né, no setor de cosméticos e tal, a gente é praticamente invisível, né? Você vê propaganda de shampoo, sabonete, parece que a gente não usa, porque são só jovens que estão representados ali, né? A gente aparece mais em margarina, né, óleo, né, preparar uma comida e tal, mas a gente não se sente representado nisso. Com essa longevidade também apareceu uma geração chamada perennial, que é a geração que ela não se define pela idade, ela se define pelos hábitos de consumo, pelos interesses, pela curiosidade, pela vontade de renovação, e essa geração não se reconhece também nos meios de comunicação. E tem uma coisa muito importante, que é legal também passar a bola aí para os meus parceiros, que é a questão da nomenclatura, né? Como a gente nomeia as pessoas acima de 40 anos, né? Ninguém gosta de ser chamado de velho, né? O velho, a palavra velho no Brasil tem uma conotação muito pesada, ruim, né? De coisa que não serve, de coisa que é para jogar fora, de coisa que já está gasto, que não está atualizado. Então, a gente fica procurando essa terminologia, né? Idoso, a terceira idade, aí a coroa, né? Sei lá, a gente fica procurando essas nomenclaturas e isso também tem aí viés inconsciente da comunicação, né, Mauro? Não, exatamente, aquela tópico que você mencionou agora, Márcia, serve para uma palestra inteira, né? Porque você tocou em vários aspectos que são extremamente pertinentes e relevantes. E eu vou começar com um deles, que é exatamente
a nomenclatura. Quer dizer, a gente está falando de ageísmo, está falando de idadismo, está falando de etarismo, quer dizer, são várias... É a mesma definição, né? Quando a gente fala de preconceito etário. Né? Tudo isso serve para resumir esse tipo de discriminação. E aí, vamos lá. Se a gente coloca... Eu vou fazer um desafio para quem está nos ouvindo agora. Pega o Google e coloca no Google a palavra idoso. No Google, o maior site de busca do mundo. Você vai encontrar algumas definições. E aí eu vou citar algumas que eu consegui encontrar. Primitivo, passado, senil e gagá. E o que significa idoso? No Brasil, 60 anos. No mundo, em alguns países, 65 anos. Só que a nossa qualidade de vida, a nossa expectativa de vida está aumentando gradativamente. Em 1940, a expectativa de vida do brasileiro é de 45 anos. Em 2018, o IBGE fez o último levantamento e chegou ao número de 76 anos. Muito em breve, estaremos vivendo 100 anos. Então, o que vai ser o idoso? Como nós, eu tenho 51, vamos viver até os 100 anos? Se aos 60 eu já sou considerado idoso. Como vai ser nossa qualidade de vida ao longo desses 40 anos adicionais? Como é que vai ser a nossa condição financeira? O nosso relacionamento familiar e nosso relacionamento com a sociedade? Nosso relacionamento com os amigos? Como é que vai ser a nossa qualidade física, emocional e de saúde, de forma geral? Então, é isso que nós temos que nos preocupar hoje. E outra nomenclatura também que é interessante. Como qualificar, então, esse idoso? Né? Maduro, senhor... Sênior, né? Sênior. Como é que a gente vai dar um nome para esse idoso? E aí foi interessante que eu vi uma live e aí, do Senior Lab, e ele mencionou o seguinte, que ele fez várias pesquisas, alguns preferiam tal nome, outros tal, enfim. E aí até perguntaram para uma senhora de 78 anos, como você gostaria de ser chamada? E ela deu a resposta mais óbvia e mais interessante que podia, eu acho que surgir naquele momento. Ela disse, me chame pelo meu nome. Tá ótimo. Renê, você vê muito isso no Lab 60+, né? O Lab 60+, que é um movimento 100% intergeracional. Até um bom exemplo né, do contrário do viés inconsciente. Então, como é que a gente quebra o paradigma do jovem cêntrico, como a gente estava falando aqui. Então, queria que você contasse um pouquinho mais a sua experiência no Lab e a sua experiência como comunicador e pesquisador. Pois é, eu começo com um sentimento de gratidão muito grande, assim, de participar de um evento, de um projeto que eu ajudei a criar, que é a Desconferência do Lab 60+, mandar um abraço para o meu amigo Sérgio Serapião, fundador aí, foi um visionário, né, cara, um dos caras pioneiros aqui do mercado da sociedade aqui brasileira discutindo isso, foi, enfim, buscar formação fora para estar pautando aqui junto com esse movimento tão bacana e que eu me apaixonei logo de cara. E esse papel do embaixador no Lab 60, na verdade, eu sou embaixador dentro da minha organização e nos lugares onde eu vou, né? Porque é isso, acho que na fala do Mauro estava muito essa questão da diversidade, até enquanto a gente traz essa conversa, né? Quem participa dessa conversa são só os sêniores, acho que é uma pauta de interesse coletivo, independente da idade, a gente vai enfrentar e já está enfrentando essa mudança demográfica radical que a gente está vendo e vai só se acelerar nos próximos anos. Então, esse foi um tema que eu estava até tendo a oportunidade de bater um pouquinho de papo aqui com a Márcia antes, assim, falando de que esse tema, quando eu conheci o Sérgio no Impact Hub, né, que a gente é amigo do Impact Hub, eu estava vivendo uma situação dessa na minha casa, assim, onde eu tinha uma pessoa sênior, super capaz, inteligente, com ensino superior, o que aqui no Brasil não é pouca coisa, mas realmente uma pessoa que não tinha emprego, uma pessoa que estava super fragilizada, com justamente, eu acho que uma decorrência desse viés inconsciente que a gente veio aqui discutir, né? Então, uma pessoa que não estava conseguindo se inserir e se aceitar suas potencialidades e as suas limitações com a idade que ela tinha naquele momento. Então, a UP, como é um laboratório de inovação, né? A gente tem 18 anos, mas a gente, a maior parte da nossa vida, da nossa existência enquanto organização no mercado de comunicação, a gente trabalhou como uma agência,
Quando que a gente começou a se entender como um laboratório de inovação com foco em impacto positivo? Quando a gente entendeu que a indústria da comunicação ela tem muita responsabilidade sobre a sociedade que a gente está vendo hoje, com muitos aspectos desafiadores a serem transformados. A indústria da comunicação ajudou a estabelecer pilares muito fundamentais disso. E a gente tem uma visão otimista aqui do lado da UP, de que a comunicação ela também vai ter esse papel de ajudar a reconstruir e ajudar a criar novos vieses conscientes sobre temas que são importantes e que estão mais alinhados com o espírito do tempo que a gente está vivendo. Então, eu acho que a gente trazer diversidade intergeracional, diversidade para as discussões que a gente tem sobre esse tema é fundamental. Foi assim que a gente ajudou a desenvolver projetos como o Labora, que eu tive a oportunidade de participar das cocriações que deram origem ao Labora também. Então, sempre com esse cuidado de quem está na mesa pensando esses projetos de comunicação, se a gente está falando realmente sobre diversidade intergeracional, como é que vai ser essa composição? Então, me alegro e fico super honrado de mesmo ainda não ter uma idade considerada, né, dentro dos padrões aí que a gente está falando como sênior, né, tá aqui sendo convidado para discutir com duas pessoas que são pesquisadores e sabem muito sobre o assunto, e eu podendo trazer um outro olhar, podendo trazer um olhar de quem está ajudando, do lugar que eu ocupo hoje no mercado, né, através da UP, a construir projetos, mas não que a narrativa desse projeto, que o final, eu não espero que a consequência desse projeto seja diferente, se a forma como eu faço esse projeto também não for diferente. Então, quem está sentando comigo para fazer esses projetos precisam, de fato, fazer parte dessa diversidade, precisam representar essa diversidade que a gente quer ver nos projetos e na comunicação, porque senão a gente vai continuar falando disso e não vai conseguir enxergar isso como resultado dentro dos projetos de comunicação. E isso que você falou, acho que é importante, porque assim, a idade ele é o único fator transversal, né, a todas as diversidades, né? A gente tem falado muito das inclusões, né, inclusão de raça, gênero, orientação sexual, né, pessoas com deficiência, todas são, não importa, mulher, homem, né, preto, branco, todos nós somos envelhecentes. Eu gosto dessa palavra, envelhecência, porque não porque ela fica mais bonita, mas é porque ela me passa uma ideia de processo, né? Ela é um processo. Todos nós passaremos por essa fase, né? A outra opção, a gente até brinca, né, Mauro, Renê, a outra opção para não envelhecer é morrer antes, né? Então a gente quer. Eu vi até um post no Dia do Idoso, que é dia 1º de outubro, e eu achei muito interessante que falava assim: morra jovem o mais tarde que você puder. Então, é assim, você ficar jovem, não no sentido da aparência, da estética, né? Dessa ditadura, dessa obrigação que a gente tem de ser, principalmente as mulheres, né? A juventude eterna, feminina, sempre muito cobrada. Desculpem, rapazes, mas assim, é um peso assim, muito, muito grande em cima das mulheres para não envelhecerem, né? E a gente querer ter o espírito, se sentir bem, não se quebrar mitos, quebrar paradigmas, estar livre, né? A geração perêneo é muito isso, se libertar dos julgamentos, né? Você não se libertar das aprovações. Eu não preciso mais de aprovação para eu usar o meu cabelo branco, ou ao contrário, para eu fazer o meu botox. Se eu me sentir bem com o meu botox, ok. Né? Ninguém tem nada a ver com isso. O negócio é você se sentir bem, né? Se sentir bem e fazer o bem, né? Felicidade gera felicidade, e a gente fazer e realmente romper, como o Mauro estava falando e o Renê, esses vieses, tornar eles cada vez mais conscientes para a gente não reproduzir, né, entre nós e nem até em outros grupos também de lutas importantes e fundamentais de igualdade e tal, para a gente não reproduzir isso e conseguir romper na propaganda, no jornalismo, nos meios de comunicação em geral. A Márcia colocou a comunicação, que é jornalismo e propaganda. É muito interessante porque quando a gente vai em termos globais, a Pantene, por exemplo, a flor de cabelos brancos, nas mulheres particularmente, a Pantene lançou recentemente uma campanha de valorização do cabelo grisalho, né? Então colocou mulheres na sua propaganda só com o cabelo grisalho. E foi um sucesso extraordinário. Ela teve uma identificação muito forte com o público feminino. Outro exemplo que teve também foi a volta da Isabella Rossellini à mídia. Isabella Rossellini é uma atriz famosa que tem 68 anos.
e ela foi a protagonista, né, da campanha da Lancôme. Então, são só 2 exemplos que eu queria passar agora, exatamente de valorização. Cada um pode ser o que for. Né? Mauro, deixa eu só te interromper, pegando esse exemplo aí, que é maravilhoso, da Isabella Rossellini, que ela sempre foi o rosto, ela é linda ontem, hoje, amanhã, uma mulher lindíssima, que aos 42 anos, a Lancôme rompeu o contrato com ela, alegando que ela estava demasiada velha para a marca. E agora, 2 anos atrás, né, acho que em 2018, ela volta com a exuberância da beleza dela. Então, isso representa realmente uma revalorização, assim, né, um outro despertar para a beleza madura. Justamente, e a gente fala nesse aspecto em todos os sentidos, né? A gente está vendo também vários exemplos na tecnologia, né? O René pode falar muito sobre isso também. São aplicativos que estão surgindo justamente para atender a um público específico, normalmente os 50, 60 mais. A gente tem aplicativos de transporte, tem universidades, né, para sêniores, tem games, tem uma série de serviços, até moradia, né, para 60 mais, alguma coisa que algum tempo atrás também não era impensável ter isso, né? Aplicativos que têm em sua maioria, ou pelo menos grande parte, também a presença dos 50, 60 mais, como é o caso, por exemplo, dos aplicativos de paquera. 70% desses aplicativos têm em seus usuários os 50 mais. Então, você tem uma série hoje de iniciativas que estão surgindo. Na Alemanha, tem um supermercado que foi criado especificamente para atender aos anseios dos 60 mais, que tem aquelas gôndolas maiores, carrinhos mais apropriados. Então, você tem uma série de iniciativas. E quando a gente vai para o lado de tecnologia, não só de aplicativos, mas vários e vários artistas, atores, enfim, que às vezes não tem um espaço na grande mídia, né, nas grandes emissoras, eles partem para o YouTube, partem para as redes sociais. Aí você vê o exemplo agora recente da Vera Fischer, com 68 anos, ela criou um Instagram que tem mais de 1 milhão de visualizações. O Lima Duarte, que tem 90 anos, criou um canal próprio de YouTube. Né? Você tem uma série de influenciadores digitais, você tem o Nilson Ari Fontoura. Nilson Papinho, que é um senhor que tem 73, 74 anos, e foi considerado, um dos vídeos dele foi considerado o mais visto do YouTube no ano passado. Quer dizer, olha o que a gente está falando de pessoas que têm mais de 80, de 70, 90, Cid Moreira também é outro que me lembrei agora, que estão se reinventando na internet. Mauro, eu queria até fazer uma pergunta para vocês, e aí indo um pouco para o lado de trabalho, acho que você e o René devem ver bastante disso no dia a dia dentro de empresas. Então, as startups, as empresas, tem gente muito nova trabalhando lá dentro, né? Então, até a gente, como Labora, eventualmente ouve, para essa posição não pode ser 50 mais, porque eu preciso de alguém que seja criativo, né? Então, aqui já tem um paradigma que tem que ser quebrado, enfim, para ontem, porque quando é que a criatividade tem idade para terminar na vida das pessoas? Então, como é que a gente quebra preconceitos e como é que a gente quebra os estereótipos associados à figura do velho, como a Márcia estava falando, né, esse termo que, enfim, remete a coisas negativas nesse cenário de empresas? Desculpe, René, eu acho que o problema... René, só um detalhezinho, só vou dar um exemplo muito rápido e vou te passar a palavra. Fernanda, tem agora, algum tempo atrás, o Boticário abriu 200 vagas para mulheres influenciadoras digitais acima de 40 anos. Eu tenho só o exemplo que eu queria te dar, que quando a empresa realmente foca de maneira genuína nesse público, ela faz acontecer. Por favor, René, desculpe. Não, imagina, Mauro, eu acho que suas contribuições aqui estão sendo super importantes, da Márcia também, está super interessante aqui o debate. Eu acho que, assim como esse ano a gente está vivendo aí um ano aí da afirmação da identidade negra, né? Um ano super importante. Acabamos de vir um final de semana aí onde a gente teve a primeira vice-presidente eleita norte-americana, uma mulher negra, Kamala. Então, isso repercutiu no mundo inteiro positivamente, né? Então, esse ano a gente está vivendo, de fato, a pauta da diversidade,
principalmente sobre essa perspectiva dentro das organizações está bastante sedimentada, né? Você está vendo muitas empresas lançando esse tipo de programa, e sobre a diversidade intergeracional, a gente está vendo que essa curva ainda está começando a acontecer. E eu acho que é fundamental a gente olhar para um aspecto sistêmico quando a gente está olhando para esse tipo de mudança, né? Já que a gente está falando sobre vieses inconscientes, eu queria trazer esse aspecto do design, né? Do design como uma ferramenta de construção do mundo que a gente vive, né? Então, já que a gente está falando de tecnologia, já que a gente está falando de futuros e como a gente usa essa tecnologia a esse serviço, a gente tem que entender que o que a gente cria é baseado nas nossas concepções, né? Baseado nesses vieses que pautam a nossa visão de mundo. Então, como a gente consegue fazer uma atualização da nossa consciência, e aí a gente pode ter sobre diversos assuntos consciências diferentes. Não significa que quem já despertou para o aspecto da importância da diversidade intergeracional não pode estar com um olhar mais inconsciente para um outro aspecto. Então, elas coexistem. Mas, de fato, a gente precisa usar a tecnologia digital, concordo muito com o que o Mauro trouxe, e todas as revoluções que a gente vai viver agora, tecnológicas, vão ter outras aí, quarta revolução industrial, mas se a gente não entender que, na verdade, a gente precisa construir outras réguas, outras métricas que contemplem uma visão de mundo holística a favor de um resultado ambiental melhor, de um resultado econômico melhor, de um resultado social melhor, e o que vai pautar isso? É uma visão maior que englobe tudo isso. Né? Então, a gente tem que olhar sistemicamente. O que a gente vive hoje como crise é uma crise sistêmica, não é uma crise pontual. Né? Então, todas essas questões, aí a Márcia começou falando disso, né? A questão da longevidade ela é transversal a todas as outras diversidades. Né? Se der certo, vamos envelhecer. Se não der certo, talvez a nossa jornada vai ser interrompida. Né? Como o Gilberto Gil encerrou a live no aniversário dele esse ano, que eu adorei a frase final, que foi: quem não morre, envelhece. Então, eu acho que esse é um aspecto, tá? Assim como tem vários outros aspectos, o aspecto do aquecimento global, que são problemas sistêmicos que têm a mesma pauta, que é: será que a gente vai continuar tendo como única métrica de sucesso das nossas vidas e dos nossos países e das nossas empresas o lucro? Que é um problema sistêmico e que a gente precisa trabalhar de forma ordenada, orquestrada e estratégica para a gente utilizar tudo que a gente tem de potencial hoje, como as ferramentas tecnológicas, para a gente, de fato, mudar o que precisa. Senão vai ser só mais uma revolução como a industrial foi. A gente não atualizou nossa lente e só mudou os meios de produção. Então, a gente não está falando aqui de uma transição só de meios de produção. Está falando também de como a gente faz e quem são os protagonistas de quem faz o que a gente faz. Eu acho que aqui, até você falou, Mauro, para te passar a palavra, você brincou, você falou, eu queria ouvir o René sobre tecnologia. E, você como um cara experientíssimo em hackathon, acho que seria um tema interessante, né? De entender como a gente consegue utilizar. Eu sou fascinado por pensar nisso, a quantidade de sêniors que a gente hoje tem dentro de casa, retroalimentados por um medo, tá? da imprensa, de uma série de comunicações bombardeadas, reforçando, né? Esse ano a gente está vivendo um ano difícil para essa pauta, né? É um ano super difícil com esse ano de pandemia. Então, como a gente consegue usar, talvez, essa inteligência coletiva conectada, usando as tecnologias, para a gente pensar essas soluções e utilizando essas mentes brilhantes que hoje estão em casa? Porque vamos fazer um hackathon virtual, vamos fazer alguma coisa para a gente pensar isso. Eu super top participar e contribuir. Eu estou aqui, é mais uma brincadeira, obviamente, provocação, mas fica aí também uma sugestão aí, sabendo que você tem super experiência nesses processos aí, usando tecnologia e criatividade para a gente pensar. Você está falando, você e a Márcia tocaram em alguns aspectos fundamentais. E quando a gente fala de hackathon, não é uma provocação só, não. Já teve hackathon para 50 mais, especificamente para 50 mais. E outro detalhe interessante também é que, muitas vezes, quando nós temos uma característica qualquer, nós temos uma dor específica, nós conseguimos criar melhor uma solução para aquela dor. O hackathon é justamente esse. Se nós temos um ponto 60, 70, 80 mais, né, alguma dor, né, alguma característica especial que nós precisamos resolver, porque nós mesmos não podemos criar as nossas próprias soluções. Então, essa é uma grande questão, a tecnológica ou não do mercado, mas a gente entra no empreendedorismo, porque muitas vezes a gente está falando de mercado de trabalho formal. Muitas vezes a gente está falando hoje de um universo que tem 15 milhões de desempregados formais. Né? Esse número deve ser muito maior. Então, por que não vamos pensar ou nos reinventar, pensando também no empreendedorismo? Aí entra um aspecto que a Márcia e você colocou muito bem, que é o aprendizado contínuo. Né? Eu costumo falar que nós aprendemos com tudo, com todos, o tempo todo. E temos que ser assim. Não tem as habilidades do futuro, do presente, são as mesmas. O que são? Comunicação,
inteligência emocional, liderança, capacidade relacional, né? Empatia, né? Se colocar empatia, no lugar do outro é com fundamental. certeza. Claro, e quem é que Qualquer... tem mais isso? Para idade, para raça, para gênero, se Tudo, colocar no lugar do tudo. outro. Justamente, Márcia. E quem é que tem mais isso? Quem tem uma maior experiência, uma vivência, porque consegue absorver tudo isso. Então, a gente está falando de integração geracional. Isso é fundamental. As características mais relevantes, mais principais, mais importantes de cada uma das gerações tem que estar complementares, seja na sociedade, seja no universo corporativo. Isso é fundamental. Quando a gente fala de diversidade, a gente está falando dentro da empresa, por exemplo, de ampliar a produtividade, a gente está falando de um clima na organização muito mais positivo, de soluções que surgem de maneira muito mais criativa, dos debates que são mais produtivos também, da evolução de cada um que está presente naquela sala de reunião. Quando a gente fala, como você colocou também muito bem, da sociedade como um todo, 25% das casas brasileiras são sustentadas unicamente por um 60+. E 64% tem o dedo, tem o dinheiro, tem a nota lá do 60+. Porque é a faixa etária que tem maior poder aquisitivo, né, disparado. E aí vamos descer um pouquinho. A faixa etária, a média etária dos CEOs da Bolsa de Valores do B3, ou seja, as maiores empresas do Brasil, é de 54 anos. Então, a consciência tem que vir de cima também. Se eles lideram as principais empresas do Brasil, por que eles não podem também ir para baixo e agregar e juntar as gerações para que essa complementação seja muito mais produtiva? Essa é uma grande provocação. Mauro, eu vou aproveitar a sua fala, porque eu infelizmente vou ter que finalizar a nossa troca. Acho que temporariamente, eu já deixo um convite aberto para a gente trocar em outro momento, em outro painel. Vocês, a Márcia e o Renê, querem dar uma última mensagem para quem está assistindo em casa, o Mauro, e aí a gente conclui essa troca que nem deu para ver o tempo passar. Eu queria deixar um recado só para quem tá vendo a gente, né? Que assim, nós somos livres, libertos dos compromissos, dos padrões, do que é imposto de idade, né? Não existe isso, não existe você não poder usar a roupa tal, não poder fazer tal coisa, estou velho para isso, estou novo para aquilo. Não existe isso, né? Eu tenho trabalhado muito nesse conceito do empoderamento sobre a própria idade, né? Nós temos a idade que a gente quer, né? Nós somos livres para ser o que a gente quiser, consumir o que a gente quiser e transformar a sociedade do lado de pessoas de todas as idades. Bom, primeiro eu queria agradecer muito por ter participado aqui, agradecer o Mauro, agradecer você, Fernanda, pela mediação. Bom, e eu queria convidar todo mundo que está assistindo em casa a conhecer a Labora. Um dos nossos pilares é a comunidade 50+, então onde a gente troca e traz convidados, né, e debate sobre o tema, e acho que só assim que a gente vai quebrar paradigmas e, como o Mauro falou, só com, né, uma pressão social que a gente traz as mudanças. Então, muito obrigada, Mauro, Renê, Márcia. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer enorme receber vocês aqui. Prazer meu. Obrigado. Muito Fernanda. prazer, gente. Muito obrigado, Márcia, Renê, Fernanda. Obrigado, Mauro. Sérgio também. Obrigada a vocês e a todo mundo que ficou aí com a gente acompanhando o debate.